Olha, gente, elas já marcaram personagens do cinema e também da televisão. E na vida real sempre acabam sendo motivo de chacota. Garanto que você conhece alguém que tem as famosas orelhas de abano. Ou o correto falar é orelhas em abano. Mas uma simples cirurgia pode resolver sim esse problema. Quem fala conosco sobre isso é o Dr. Eduardo Raulino e mais um quadro Plástica e Saúde. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso Ver Mais, doutor. Pois é, né? As tais orelhas de abano. A gente vê crianças tão pequenininhas com aquelas orelhinhas, então, assim, pra frente. Aí, a pergunta antes da gente falar sobre conceito de cirurgia, enfim, diz-se que quando a criança nasce, se colocar uma faixinha ao redor da cabeça, comprimindo aqui as orelhas, e daí durante aquele período de mais ou menos uns 6 meses, até 1 ano, isso vai melhorar, ou seja, a orelha dela vai ficar grudadinha. Isso é verdade? Olá, Susan. É verdade, com certeza. Sim. Existem alguns estudos que mostram que se você trata ou se coloca algum dispositivo, uma faixinha na criança, logo que ela nasce, e se ela tem já a orelha um pouquinho mais aberta, você consegue, de certa forma, moldar, porque a orelha está muito ainda em formação, a cartilagem está muito mole. Então, há estudos que mostram que isso tem um fundo de verdade, assim, um fundo científico. E quanto tempo a mãe tem que colocar? 6 meses. 6 meses, com as viu? faixinhas. Tô entendendo do assunto. Doutor, mas como você falou, a orelhas em abano, todo mundo conhece alguém, porque é quase que um estigma, você quase que rotula a pessoa. Ah, na escola é o Dumbo, né? A época do Dumbo, orelhas de burro, né? As crianças são muito severas, né, nos apelidos. São muito sinceras, né? Eles falam toda a verdade, analisam, os adultos já têm um pouco mais de cautela. A criança é sincera, mas aquilo acaba sendo um trauma na vida da criança e depois ela cresce com aquilo. Isso, querendo ou não, se rotula como um trauma, não é legal, né? Para o crescimento dela, enfim, para a formação. Por isso, nada melhor do que corrigir. Imagina, na fase, então, de adolescência, até de criança, você já começa, né, 6 anos, no prezinho, no primeiro ano, já começa aquelas chacotas. E com o tempo, na adolescência, que é um período super conturbado, que as pessoas estão com o corpo já em modificação, causa muitos constrangimentos e muitas vezes as meninas, os meninos chegam até o consultório com aqueles cabelões, né, tampando as orelhas, porque não querem, ter vergonha de tirar foto, de sair, de amarrar o cabelo. Então, a gente já vê, às vezes, a paciente, porque ela tem um cabelo muito bonito, geralmente, a menina que tem orelha em abano. Porque daí cobre, né? Cobre toda, pra orelha não aparecer nada, mas às vezes ela tá com o cabelo na frente e aquela orelhinha tá ali aparecendo, a pontinha da orelha, tadinha, né? Mas, enfim, o fato é que é muito estigmatizante e causa, quanto mais tempo se demora pra você consertar esse problema, mais a pessoa vai ficando constrangida e traumatizada. E às vezes os pais, eles acham que é besteira. Ah, não precisa, imagina, muito cedo, muito nova, não há necessidade de fazer isso. O menininho ali nasceu com a orelhinha de abano, ele com o cabelo curtinho ainda, que tem mais problema, não precisa muito cedo. Mas como eu já falei, isso se rotula depois no futuro como um trauma na vida da pessoa. E sabe, tem um outro problema, Susan, que a orelha é uma das partes do corpo que cresce antes das outras partes. Então, aquela frase, ele tem um orelhão já desde pequeno, é verdade, porque a orelha, até os 6 anos de idade, ela tem quase 85% do tamanho da vida adulta. Nossa! Então, a orelha é uma das partes 3 anos? Com 6 anos. 6 anos. Com 6 anos, ela já tem quase o tamanho de como ela vai ficar no adulto. Ela cresce rápido. Então imagina, aquela criança que já tem orelha de abano, com um tamanho enorme, né? E a cabeça pequenininha ainda. Depois a cabeça vai aumentar. Então 6 anos hoje é a idade que você pode já pensar em fazer a cirurgia. Eu ia perguntar isso, quer dizer, assim novinho, com 6 anos, 5 anos, já escutei falar também, já é possível fazer então a cirurgia, até para tirar esse trauma que a gente está falando agora? Por esse fato, pela orelha, por as orelhas estarem já com tamanho quase de adulto, com 6 anos, você tem essa data de 6 anos como o início onde a pessoa pode marcar uma cirurgia para o filho, antes mesmo dele entrar na escola. E não é perigoso? Que é a dúvida frequente dos pais, né?
Geralmente na criança é feito com todos os cuidados antes, é feito em um hospital, com todos os exames pré-operatórios, como uma cirurgia normal, com anestesista do lado e anestesia geralmente geral. Já no adulto, porque a criança ela não colabora, né? Mas o adulto não, adulto é uma cirurgia de pequeno porte, geralmente de 1 hora, 1h30, com anestesia local, feita também no hospital, mas não fica internado. Não fica internado? Não fica, você pode, depois de 8 horas no hospital, ir para casa com um curativo e seguir normalmente, tirando os pontos depois de certo tempo. Porque é uma cirurgia muito simples. Até o seguinte, né? Se o pessoal de casa tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, liga pra cá, tá? 33400070. 33400070. Vou voltar então falando da cirurgia. Antigamente a cirurgia era um pouquinho mais complicada. Colocava-se aquele gessinho na orelha. Hoje em dia não, é só os pontos, eles vão caindo. Como é que funciona? Exato, a cirurgia ela tem que trabalhar na cartilagem. A cartilagem que está deformada. É um problema congênito que já nasce com a pessoa. Então a cartilagem ela nasce em um formato não estético. Então ela está aberta e muitas vezes você tem problemas, vários probleminhas. Nem toda orelha em abano é o mesmo caso. Ah, é? Você tem às vezes aqui na orelha uma perda dessa voltinha aqui da orelha. Nota que tem uma dobrinha aqui. Ó, não a parte de fora, a parte interna. Essa dobrinha aqui, ó. Você consegue pegar? Vamos mostrar ali. Ó, tá vendo, essa ali. Essa dobrinha? Então, quando eu perco essa dobrinha, ó, e fica aqui plano, eu tenho o abano da parte de cima da orelha. Tá? E muitas vezes eu tenho essa parte aqui da concha interna hipertrofiada e ela também aumenta a orelha. Tá vendo? Como já muda totalmente? É verdade. Então você tem que trabalhar nesses dois aspectos da cartilagem. Você molda através de pequenas raspas e de pontos. Existem várias linhas de pontos que você vai moldando com os pontos. E a incisão é toda por trás da orelha. Você não tem nenhum sinal externo da cirurgia. Ah, é por trás, é feito tudo por trás. Tudo por trás, não tem nenhuma cicatriz, nada pela frente. E a recuperação depois, doutor? É simples? É fácil? Totalmente simples, é um pouco de dor nos primeiros dias, tomando aí analgésicos, anti-inflamatórios, mas muito contornável. E antibióticos por um período, 7 a 10 dias você tira os pontos.